24. G. Muri. 4 de novembro de 1873 – 24 de outubro de 1958. Filósofo britânico que abandonou o idealismo para se tornar um fundador da filosofia analítica e que defendia o senso comum como uma postura filosófica. Muri, junto com Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein, esteve entre os mais influentes filósofos britânicos da primeira metade do século XX. Sua produção não foi tão volumosa quanto a de Russell, mas o que ele publicou foi altamente influente. Seu artigo A Refutação do Idealismo, 1903, foi publicado no principal periódico filosófico britânico, Mind, que Muri viria a editar de 1921 a 1947. A Refutação do Idealismo se tornou um documento fundador da Filosofia Analítica, e Principia Ética, 1903, tornou-se um dos seus textos principais. Seus ensaios Uma Defesa do Senso Comum, 1925, e A Proof of the External World Uma Prova do Mundo Externo, 1939, consolidaram a posição de Muri como um apóstolo do pensamento claro, em um estilo de prosa altamente acessível e envolvente. Muri foi o Lord de Cambridge por excelência. Ele leu livros clássicos e de ciências morais no Trinity College, tornando-se membro e depois professor desse colégio, ocupando a cátedra de Filosofia Mental e Lógica de 1925 a 1939. Toda a sua vida profissional aconteceu em Cambridge, ao passo que seus colegas, Russell e Wittgenstein, empreenderam carreiras mais peripatéticas. Como a maior parte dos filósofos britânicos de então, Muri começou sua vida como um idealista. Como aluno de graduação, estudou com J. M. E. M. C. Taggart, de 1866 a 1925, que na época era membro do Trinity. Ao mesmo tempo, Muri foi seduzido pelo mais influente dos idealistas britânicos, o filósofo de Oxford, F. H. Bradley. Depois de se graduar em 1896. No entanto, Muri viu-se cada vez mais desencantado com o idealismo, voltando-se contra ele em vingança. Iniciou a refutação do idealismo dizendo que o idealismo moderno, se declara qualquer conclusão geral que seja sobre o universo, declara que ele é espiritual. Muri começou a pensar que essa declaração levava a diversas suposições em número grande demais, que exigiam provas que possibilitassem a sustentação do idealismo. E que, se eu posso refutar uma única proposição que constitua uma etapa necessária e essencial para todos os argumentos do idealismo, então não importa quão bom seja o resto desses argumentos, eu terei provado que os idealistas não dispõem de razão alguma para suas conclusões. Esse era o início da filosofia analítica, a tentativa de reduzir a investigação filosófica a alguns fatos que possam ser provados por meio da lógica. O ensaio de Muri teve efeito profundo em seu colega Bertrand Russell, que era então um idealista. O efeito do ensaio de Muri foi abrir caminho para o fim do idealismo britânico. Principia Ética e a Intuição da Bondade. O livro Principia Ética, de Muri, propôs uma refutação do naturalismo ético pela identificação do que ele denominou falácia naturalista, a ideia de que a bondade pode ser definida em termos de propriedades naturais como agradável, desejado ou evoluído. Muri acreditava que a bondade não é analisável, mas que somente se permite ser descoberta por meio da intuição. O bem é um daqueles inúmeros objetos do pensamento que são incapazes de serem definidos, porque são os termos finais por referência aos quais tudo que é passível de definição deve ser definido. Ele propôs um conceito consequencialista que sustenta que o conceito principal da ética é o bem, e qualquer ação que maximize o bem é uma ação correta. O consequencialismo de Muri evitava o hedonismo inerente ao utilitarismo de Jeremy Bentham, de 1748 a 1832, e John Stuart Mill. Muri acreditava que, em
Última análise, o bem residia no amor e na amizade e na contemplação da beleza e da arte. Príncipe Ética se tornou um manual para o grupo de Bloomsbury, que incluía outros influentes graduados de Cambridge, como o teórico político e editor Leonard Woolf, de 1880 a 1969, o economista J.M. Keynes, de 1883 a 1946, e o biógrafo Lytton Strachey, de 1880 a 1932. Uma filosofia do senso comum. Enquanto o trabalho de Russell com lógica matemática é dificílimo para não matemáticos, e enquanto o estilo aforístico de Wittgenstein pode ser difícil de interpretar, por conta de sua incrível síntese e densidade, o uso que Murray faz do senso comum é encantador em sua aparente simplicidade. Ele utilizava linguagem comum e argumentos despretensiosos para demonstrar suas provas. Em uma palestra de 1939, por exemplo, ele resumiu sua refutação ao idealismo e ao ceticismo quanto ao mundo real levantando uma de suas mãos, agitando-a e dizendo: aqui está uma mão. Levantou, então, sua outra mão e disse: aqui está outra mão. A conclusão de Murray: coisas existem. Elas são reais. Não são produtos da percepção ou de alguma projeção da mente no mundo exterior. Para Murray, o idealismo é refutável porque suas mãos são demonstravelmente reais, embora idealistas pudessem contestar que, em um debate com Kant, Murray teria que se esforçar mais. Alguns dos argumentos ou provas encontrados na lógica de Russell ou Frege são difíceis de serem totalmente compreendidos, mas nenhuma prova complexa precisa ser entendida para acompanhar os argumentos de Murray. Como resultado, o estilo de sua prosa diverge muito do de Russell, que se mostra ansioso por encontrar uma prova lógica ou matemática para cada átomo de conhecimento. Murray, por outro lado, satisfaz-se em criar grandes alegações a respeito do que é. Um exemplo é o livro Príncipe Ética, cuja alegação principal sobre ética é a de que os princípios fundamentais da ética precisam ser autoevidentes. Em outras palavras, eles são o que são. As verdades fundamentais são consideradas irredutíveis por Murray, e ele não apresentava demais razões pelas quais isso seria verdadeiro. O paradoxo de Murray. Wittgenstein cunhou o termo paradoxo de Murray em resposta a um problema que Murray formulou em uma palestra. A questão que Murray considerou foi a natureza de significados problemáticos. Ele propôs, e então passou a analisar, a seguinte frase: está chovendo, mas eu não acredito que esteja. A frase é absurda, mas era justamente a natureza do absurdo que Murray desejava entender. A primeira parte, está chovendo, simplesmente descreve um estado de coisas. A segunda parte, mas eu não acredito que esteja, pode ser vista como uma verdadeira expressão em primeira pessoa de um estado mental. A natureza do paradoxo de que se trata é sedutora, uma vez que a frase, como descrita, pode ser verdadeira, logicamente consistente, e não obviamente contraditória. O paradoxo surge com a tentativa de se analisar por que a frase é absurda ou sem sentido. Pode parecer um problema menor, mas sua natureza é discutida até hoje por filósofos. Em 2007, Mitchell Green e John N. Williams publicaram Moore's Paradox, New Essays on Belief Rationality and the First Person Paradoxo de Murray, novos ensaios sobre crença, racionalidade e primeira pessoa, uma coletânea substancial de ensaios que exploram questões de conhecimento, crença e consciência a partir da descoberta aparentemente simples de Murray. A crença de Murray na amizade e na arte como fundamentos da ética também refletirão em sua vida pessoal. Ele era um colega de trabalho popular em Cambridge, um membro do grupo de Bloomsbury, costumava entreter seus amigos cantando lieder alemãs ao piano e desfrutava um relacionamento feliz com sua esposa Dorothy, que o chamava afetivamente, se não estranhamente, de Bill.
Em oposição, seu colega e cofundador da filosofia analítica, Bertrand Russell, tinha um temperamento difícil, se casou 4 vezes e mostrava-se frequentemente grosseiro, o que fazia Murray recusar alguns dos convites para eventos sociais aos quais ele sabia que Russell compareceria. Os dois representam estilos diferentes de pensamento analítico, além de visões muito diferentes da relação entre filosofia e vida cotidiana, e do modo como vivemos nossas vidas. Russell foi um grande filósofo, Murray foi um bom filósofo, e um grande professor e amigo. A pergunta que deve ser respondida sobre coisas materiais, então, não é esta: que razão temos para supor que existe qualquer coisa correspondente às nossas sensações, mas esta: que razão temos para supor que coisas materiais não existem, uma vez que sua existência tem precisamente a mesma evidência de que dispõem nossas sensações. A existência de ambas pode ser falsa, mas se esta for uma razão para duvidar da existência da matéria, de que ela constitui um aspecto inseparável da nossa experiência, o mesmo raciocínio provará conclusivamente que nossa experiência também não existe, uma vez que este deve ser também um aspecto inseparável da nossa experiência. G. Murray, A Refutação do Idealismo, 1903.